Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Rotas do Sagrado. Eu sou o Felipe Juan, essa é minha amiga e parceira. Kátia Valentim Rosa. Hoje é o nosso segundo episódio e a gente vai conversar bastante a respeito da ancestralidade e toda a sua simbologia como uma das nossas grandes rotas de busca espiritual, de resgates, curas e expansões de consciência. É isso aí. E antes de começar, quero pedir para você curtir o nosso canal, curtir esse episódio, começar a seguir a gente, porque a nossa proposta nesse podcast é trazer muito conteúdo sobre expansão de consciência, sobre as nossas conexões com o sagrado, com o divino, quais rotas, né, que são os caminhos que são infinitos, mas que nós dois escolhemos aí na nossa jornada. Então fique com a gente aí que hoje vai ter bastante coisa. Nós vamos falar da nossa primeira rota, né, meu amigo? De volta para casa, para ancestralidade. E entender como é que foi, na verdade, toda essa busca e como foi essa trajetória. Vamos lá, vamos começar. Começar. Como foi para você, essa aproximação, esse caminho? Como ele se mostrou? Como que se, apresentou esse convite para você? Fê, para mim começou com a falta, né, com um vazio. Então uma sensação de não pertencimento. Porque, assim, hoje, né, eu tenho esse entendimento de que eu sou agraciada por ter 2 famílias, né, minha família biológica, minha família adotiva, mas nos meus processos ainda, em muitos dos meus mergulhos internos, eu me senti muito desconectada, sabe, muito longe disso. E eu não sabia, na verdade, o que que era, né, do que eu estava desconectada. E aí foi nos nossos processos, nossas rotas, né, uma delas que a gente conversa bastante foi também através da constelação familiar, através da terapia, os processos terapêuticos. Eu quero aproveitar, já que a gente falou disso, e vou até falar aqui uma experiência que eu tive, que eu acho que tem tudo a ver com a questão da ancestralidade, das nossas raízes, né? Voltar aos antepassados. Uma das terapias que eu fiz uma vez era a terapia do caixote de areia, já ouviu falar dessa Já, terapia? já. Jung, né? Aham. Nesse processo, a primeira coisa que eu coloquei ali na caixa de areia, foi uma árvore. Olha que interessante, né. E aí num outro momento, numa outra rota que eu peguei, foi um retiro que eu fiz, assim, de 4 dias, né, de autoconhecimento e conexão, tal. Eu também desenhei uma árvore na entrevista, e nesse desenho da minha árvore eu não tinha as raízes, não tinha as raízes da árvore. E na devolutiva, quando eu fiz novamente esse desenho já tinha essa árvore já tinha algumas raízes. E foi a partir daí, então, que eu comecei a compreender, né, ter esse entendimento interior de que eu precisava resgatar as minhas relações, né, por todas as nossas relações, com os meus antepassados, com a minha família biológica, a família de origem, e também conectar a minha família que me criou amorosamente, minha família adotiva. Então foi na falta que eu entendi o quanto eu precisava desse resgate, de voltar para casa, para minha ancestralidade. E eu acho que essa simbologia das raízes já nos diz muito, né, porque para mim a ancestralidade representa muito isso. É a nossa base, é a nossa origem, a nossa essência. E lógico, isso vai representar de muitas formas a nossa própria ancestralidade, os nossos antepassados. E aí a gente dialoga demais com a constelação, né? A nossa origem familiar mesmo. E também, lógico, a gente também vai conversar muito da nossa ancestralidade como povo, como nação, né? A nossa raiz indígena, xamânica, cultural, dos povos mesmo originários. Porque para mim também sempre fez sentido. Se você não tem raiz, se você está com uma raiz fragilizada, você não tem base, você não tem estrutura. E isso também começou a ficar muito claro para mim, até no desenvolvimento da espiritualidade, do meu espiritual e das minhas curas. Porque eu via que havia nesse ponto muito desequilíbrio, muitas dores, muitos traumas. No seu sistema familiar, você sentiu também essa falta, essa desconexão em algum momento com a sua ancestralidade? Olha, na verdade, eu já estava, inclusive, fazendo os processos de apometria, de cura, de expansão de consciência, mas foi uma pessoa que ela tocou em mim, uma grande mestra minha naquela época também, ela tocou em mim e falou: "Você está carregando muitas cargas da sua família". E eu não tinha a menor ideia do que era a constelação familiar na época. Ela só recomendou: "Eu acho que você deveria fazer uma constelação". E ali eu falei: "Nossa, eu vou fazer esse negócio, porque eu quero entender o que está acontecendo". E aí foi que eu me apaixonei pela constelação familiar e comecei a perceber
o quanto eu carregava daquelas cargas, daqueles padrões, paradigmas, costumes. E eu acho que isso é um campo muito importante da gente entender, que antes mesmo de qualquer trauma, de qualquer bloqueio, de qualquer experimentação nossa, aqui nessa vida, nessa encarnação, você já é fruto do teu pai e da tua mãe. Total. Você já traz toda a carga da tua família. Né? Você já é DNA, e você já traz toda a hereditariedade, todo o campo, né, ancestral. E ele é o mais forte, então por isso que é tão fundamental trabalhar muito esse aspecto, conhecer. E aí sim eu comecei a identificar todas essas questões, traumas, bloqueios, padrões, repetições, estudar Bert Hellinger. E aí, a partir desse momento, eu falei, quero ser constelador. Maravilhoso, incrível. E como é importante isso, né? Porque, por exemplo, eu trago uma história com trauma, bem assim, contextualizado, né? Aparente, e você traz a sua história, tipo, de uma formação, de uma família bem funcional, mas o quanto você carrega também, às vezes, essas cargas, né? E quantas vezes você também pode identificar isso, às vezes, os padrões, as crenças, questões que às vezes você nem identifica que são suas propriamente, mas que você acaba trazendo dos seus ancestrais, uma repetição de padrão da família, crenças limitantes, aquele momento na vida, vamos dizer assim, principalmente profissional, sabe, que você quer ir para aquele lugar, mas algumas coisas vão acontecendo, vão te bloqueando e você não sabe exatamente de onde vem, por que que eu não consigo, né? E às vezes a resposta está lá no nosso passado. Né, voltar algumas casinhas, visitar esse passado e desconstruir algumas coisas, né? Porque às vezes você está tão acostumado que você nem percebe. Exatamente. Você já É o está padrão. tão naquele padrão que você nem sente. Você está tão contaminado e vivendo aqueles impulsos. E isso é que é importante, né? Esse desenvolvimento de consciência, de percepção, para que você possa ter novas experimentações de uma maneira mais livre. Eu gosto muito da frase, né, que fala que nós somos os sonhos dos nossos antepassados. Então a gente ficar repetindo muitas vezes os padrões de escassez, né, os padrões de, às vezes, separações, divórcios, questões mesmo muito profundas, questões até, às vezes, de uma crise existencial, uma depressão, algum padrão assim, porque quando a gente realmente consegue se libertar, a gente honra ainda mais a nossa ancestralidade, né? A gente consegue trazer isso, assim, então nós somos os sonhos deles, né? Nós somos todas essas gerações, né? Somos É, todas essas relações também. e o quanto é importante reverenciar também todos esses movimentos, né? Todas as buscas deles, todos os desafios deles. E é claro, existem mil e uma formas, rotas, maneiras de trabalharmos esse campo. E a constelação é uma das É uma das que se possibilidades. mostrou muito forte. Isso. E eu acho que, lógico, a gente vai também abordar essa outra, É um spoiler, né? Você tem um episódio só sobre constelação familiar, só sobre. né? Felipe como constelador maravilhoso, né? Que já tive a oportunidade de constelar com você, e eu com as minhas experiências, assim, que fiz algumas constelações, e realmente, assim, é muito forte, a gente sabe aí que tem, né, quem ama, quem não gosta, etc, mas tirando isso, nós vamos falar aqui realmente, né, da nossa experiência, do teu trabalho, que é incrível, e o quanto realmente é transformador, assim, principalmente quando você também tem uma base, você já está se trabalhando nessa caminhada aí, né, dessas rotas do sagrado, do autoconhecimento, você encontrar essas ferramentas e pessoas, né, terapeutas que vão te guiar por esse caminho de forma amorosa também. Acho que a dor normalmente é um passo assim muito importante para a gente ir voltar, né, e começar essa desconstrução de si, Sim. né? Porque para mim o autoconhecimento é um pouco isso, assim. E vem através disso, né? O autoconhecimento é quase assim, acho que vou ter que me desconhecer, que eu acho que estou enganado, que eu sabia, não estou sabendo, tá tudo errado, né? Então, acho que é bem por aí, né? Porque aí você ter essa pessoa, essa pessoa que vai te guiar nesse caminho, né? Os mestres, né? Sim, eu acho que o fundamental é entender que, além de um novo posicionamento, de uma nova consciência que se está buscando, há de se fazer o alívio energético e espiritual de toda essa carga. E eu acho que é por isso que é tão importante ter essas abordagens terapêuticas que lidam também com essas questões, né? Porque é muita carga de inconsciente, de subconsciente, que às vezes você nem conhece das histórias da sua família direito, mas Exatamente. está completamente envolvido em tudo aquilo, né? Hoje em dia a física quântica, né, a ciência já está mostrando, já está provando, a gente tem tudo registrado no nosso DNA, Isso mesmo. memórias muito antigas, inclusive de vidas passadas. E aí a gente abre esse outro campo, né? Quantas e quantas vezes eu mesmo já não tive experiências ancestrais das minhas origens, das minhas primeiras encarnações, de antiguidade,
né, como povos originários também que trazem toda essa cultura. E eu acho que a ancestralidade vai conversar também com este campo, que precisa ser aberto e desenvolvido. Senão eu fico com o meu campo psíquico, afetivo, emocional, mental muito poluído, né, muito contaminado por essas cargas. Então, além dessa consciência, além desse desenvolvimento de percepção e de posicionamento, como eu me coloco frente a essas questões, porque, claro, todo mundo tem, por exemplo, muitos conflitos dentro da família, Exatamente. entendeu? Então, é importante que a gente faça essa percepção, essa defesa e essa liberação também. Porque quando você libera, realmente imagina assim, você pegou essa rota e aí chegou, tem um bloqueio na estrada, você não consegue de jeito nenhum sair desse bloqueio, o que que eu faço? Me volto de ré, não volto para frente, para trás. Todos esses processos vão ajudar a liberar essa estrada, né, esse caminho para que você possa seguir a tua vida, a tua missão de vida, propósito, como você quiser chamar, né, e com mais hoje eu sinto isso nas minhas células, assim, na minha alma, mais leveza, Sim. até até com sofrimento, até para lidar com questões minhas, com negativismo, ai, com coisa que acontece no dia a dia mesmo, não tem passe de mágica. Não é que: "Ah, agora tudo lindo, maravilhoso". E outra coisa que é muito importante, né, que eu percebo que às vezes é uma questão, assim, é difícil de lidar mesmo, né. Poxa, então eu vou tem coisas muito profundas, né, tipo familiares, assim, pensando na nossa realidade. E então, eu vou perdoar, entre aspas, e aí vai ficar tudo bem, vou ter que conviver, vou ter que não, gente, não é sobre isso, né. A liberação é você realmente tirar a sua energia daquilo que te faz sofrer, né. O perdão não é sobre, por exemplo, a pessoa que vai ser perdoada, é muito mais sobre a gente, é muito mais sobre você, porque onde está a nossa atenção, está a nossa energia. Se aquilo te faz sofrer, se você fica ruminando aquilo na tua vida, aquela questão com teu pai, com tua mãe, com o avô, com o irmão, seja com quem for, e aquilo tá te puxando para baixo, tá sendo uma âncora negativa que tá te travando para você seguir a tua rota. E você está vivendo aquilo, né? E é a Exatamente, sua base, a sua origem, é exatamente. desde a sua chegada, né? É, Os traumas intrauterinos, a sua é. infância, a primeira infância. Então você Uhum. vem carregando muito desse campo, né? Então é Exatamente. um campo que precisa ser muito trabalhado. É isso. Claro, as dificuldades vão acontecer, mas cada vez mais a gente tem esse equilíbrio, né? De sair dessas cargas e de se posicionar frente aos desafios da vida. Eu acho que esse, na verdade, é um dos grandes objetivos nossos de querer compartilhar, de querer Exato. investigar, Uhum. né? Até através do podcast, é É, como desenvolver essa sabedoria exato. para levar a vida de uma maneira mais leve, E a né? gente guarda isso muito no corpo também, né, você sabe, né, eu tô estudando bastante essa parte do corpo, né, como a gente pode também usar o nosso corpo como uma ferramenta para transcender, né, para se fazer essas liberações. Tem inúmeros campos aí que a gente vai falar mais para frente, mais um spoiler. Vamos falar bastante sobre o corpo. Mas você falou um pouco também, até da ciência e tal, e como a gente carrega isso no nosso DNA, porque olha que interessante, nessas minhas leituras, foi feito um estudo com ratos, né. Então, tipo assim, o ratinho aquele estudo, né, que todo mundo já viu, né, toma um choque, e aí ele começa a entender que ele não pode mais pisar naquele lugar ali, ou Uhum, tocar naquele lugar, e ele começa a se defender. Né, essas na verdade eram ratinhas, elas estavam grávidas, entendeu. E entendi. elas passaram por esse teste, né. Então elas tomaram vários choques, e aí depois, quando essas ratinhas tiveram seus ratinhos, né, esses ratinhos também foram expostos ao mesmo teste, só que eles não fizeram o teste antes. Então eles já se armavam, eles já sabiam que ia acontecer aquilo, Já sem tinha o ser exposto ao conhecimento teste, já tinha o adquirido. conhecimento adquirido. E os filhos desses ratinhos, ou seja, os netos dessa rata mãe, vamos dizer assim, né, dessa primeira ratinha, também tinham a mesma reação no corpo, no DNA, entendeu? Quando você carrega isso, né, a gente carrega isso nos genes. E aí o que acontece? "Ah, então eu tô fardado a isso então eu vou morrer". Não, muito pelo contrário, aí eu acho que vem a beleza toda desse trabalho de expansão de consciência e de evolução, né, e se a gente está aqui, nós somos espiritualistas, a gente acredita sim, né, que a gente não está aqui à toa, que a gente já vem de outras vidas e outras vidas virão talvez, né, sim ou não, mas, a gente acredita nessa vida, a vida contínua, né, a vida como essa energia contínua, a espiritualidade como ela é, né, como você fala disso, né, nós somos a própria espiritualidade, né. Eh, então se a gente pensar nisso, não quer dizer que a gente está fardado a isso, então quer dizer que está no meu DNA, vou morrer assim, não. A gente pode fazer essa mudança no agora, que é o que a gente está conversando aqui.
entendeu? Então, quando a gente vai fazendo essas liberações, quando a gente faz esse retorno para nossa ancestralidade, antepassados, por enquanto a gente está falando disso, né? Super. Papai, mamãe, avô, avó, etc. Quando a gente começa a fazer essas liberações, esse perdão, de aceitação de que as coisas aconteceram como tinha que acontecer. Se nós estamos aqui hoje, é exatamente por tudo que aconteceu em nossas vidas, sem mudar uma vírgula. Mesmo as coisas mais desafiadoras, mais difíceis que nossos pais, nossas mães passaram, nos trouxeram exatamente para esse momento que nós estamos aqui. Então, essa gratidão, tipo, pela vida, essa virada de chave, quando eu entendi esse sentimento de agradecer a vida que me foi dada, meu, mudou muita coisa na minha vida. Muita coisa. Então, você não está fardado a isso, nem no gene. Por isso que hoje se estuda tanta epigenética. Entendeu? Por mais que você tenha o gene lá, ele só vai ser ativado. Você pode modificar tudo isso com o seu estilo de vida, Com seu com comportamento, o seu com aquilo comportamento, que você o que vibra, você consome. você ativa ou não, né? Exatamente. E muitas vezes, se a gente está muito conectado com os padrões da nossa ancestralidade, o que acontece? A gente acaba repetindo e nos levando a desenvolver mesmo uma doença física. Por exemplo, um padrão de alcoolismo na família, Uhum. né? Existe uma tendência, né, a ter uma repetição ou uma negação, um outro extremo de uma pessoa que eu conheço pessoas assim, né? Uhum. Tipo, não chega perto, não quer saber, pega até um pouco de asco. Se a pessoa tá tomando uma taça de vinho, aquilo faz mal para ela. Ela não vive bem. Não é que ela não bebe porque tô de boa, entendeu? É porque aquilo faz mal para ela mesmo, entendeu? Ela vai para um outro extremo. Ou acaba repetindo. A gente conhece também amigos assim, que aí vai, né? Tô dando um exemplo aqui, mas pode transbordar isso É para isso. várias coisas na vida. Várias e várias coisas na vida. Então, se você realmente consegue fazer esse processo, né, de se conhecer, de entender, escolher as suas próprias rotas a partir desse lugar aí de início, né, você consegue realmente não ativar nem mesmo essas questões, nem mesmo essa doença, você consegue transformar mesmo isso, entendeu? Sim, Consegue modificar. Ou caso, né, aconteça, a forma como você vai lidar com isso, ela é outra. Ela é totalmente diferente. Mas tudo parte desse lugar, desse retorno para casa, aceitar as coisas como elas são. E aí eu vou para a vida com essa força toda da nossa ancestralidade, né? Sabendo da onde eu vim, né? Agora eu posso ir, porque eu sei de onde eu vim. e eu acho uma coisa fundamental também que você estava dizendo, né? É a gente reverenciar e buscar também o aspecto positivado de toda a minha ancestralidade, Yes. né? Porque às vezes a gente fala das cargas, dos karmas e tudo mais da família como se a ancestralidade me trouxesse muito Só coisa peso. ruim, né? Entendeu? Não, ao Verdade. contrário, Muito né? importante falar disso. Né? A gente tem que reverenciar a força que eu É, tenho, que chegou, a vida que boas, né? chegou até mim, né? Porque graças a eles eu também estou aqui, mas Uhum. pegar os aspectos positivos, porque eu sou essa força, esses sonhos também. Isso. Então, conseguir enxergar isso, enraizar isso, porque é essa força que vai me dar a base, vai me dar a sustentação e vai me dar essa completude, até psíquica, né? Pensando em psicologia analítica. E aí eu acho que também, já abrindo já para outra vertente aí de É, a ancestralidade, gente vai falar. até de pegar esse caminho, inclusive de crescimento de completude também, quando a gente vai para os povos originários É, ancestrais, né? bastante coisa aqui. Porque isso também para mim foi muito transformador. Né, eu já tinha, na verdade, estudado a respeito do xamanismo, feito curso para tentar entender o que era isso, como que era essa espiritualidade, que foi um caminho também que se abriu, né, uma rota que se abriu. E a gente acabou caindo na mesma aldeia, né? Que foi a aldeia que nos conectou, Exa a aldeia Fucaxó. Mais um spoiler, mais um spoiler, vamos ter o cacique Tídio e aqui junto com a gente também, falando a respeito disso tudo. Mas esse também foi um chamado muito grandioso, que me deu uma grande conexão, de raiz, de origem, de pureza, de essência, do quanto a espiritualidade também está na natureza, né? E o quanto isso para mim foi muito importante e fundamental de resgatar essa raiz, de resgatar essa conexão que também estava muito perdida, esquecida, negada às vezes por ignorância, por não saber, por preconceito. E é uma coisa extremamente fundamental até para nós como nação, como nosso país, como cultura, trazer essa completude mesmo de liberdade, né, da cultura iorubá, da cultura africana, que foi também a origem, a base desse país, os povos que sempre estiveram aqui, é, o Brasil não foi descoberto, né. né? Vamos combinar, né. E Já tinha como gente aqui, né. entendeu? É, E como é importante para a gente também
explorar essa rota, esse caminho. E o quanto a gente aprendeu com eles, o quanto a gente se curou através deles também, nessa busca dessa pureza também da vida, da nossa essência, de reverenciar né, a natureza, o quanto a espiritualidade para mim se mostrou em coisas extremamente simples, né, fundamentais do ser humano, do homem como homem com H maiúsculo, né, da humanidade, Humanidade, né. né? E do quanto a gente resgatou coisas tão essenciais, tão primordiais, como instrumentos, como música, como oração, os elementos da natureza, o fogo, a terra, o ar, enfim, o quanto essa ancestralidade também é extremamente fundamental e foi fundamental na nossa completude de espiritualidade. Então, Foi. É, gente, tem um antes e depois, né. Essa expedição da aldeia, assim, realmente para a aldeia Fucaxó, além, né, nos conectou, nos trouxe, e para mim foi realmente voltar para casa, assim. A minha mãe Maura, foi a mãe que me criou, era uma indígena, indígena do Nordeste mesmo, porque essa aldeia que nós vamos, ela fica, né, ali no município de Pacatuba, perto de Aracaju, né? e isso ali naquela região, Porto Real do Colégio, isso, a galera do Nordeste mesmo, a Fucaxó, que vem da Cariri, Chocó Cariri-Chocó, e Funiô. Funiô e Chocó, né. Cariri, Chocó, Cariri-Chocó, Funiô. Funiô. Mas são os indígenas ali realmente do Nordeste, né. E nós fomos para essa expedição e realmente muito importante o que você falou, porque às vezes as pessoas falam: "Ah, mas como que é?" Infelizmente ainda está enraizado, aquela questão de como que é o indígena, que muitos ainda falam, né, o índio, mas assim, vocês vão dormir aonde? Mas vão comer o quê? Como que vai ser? Tem banheiro? Tem, né, tipo, tem essas questões ainda, e infelizmente, e aí a gente vem desconstruindo isso, então a oportunidade de ir pra uma expedição, se tiver um dia essa oportunidade, vá Vem com a gente. conhecer, vem com a gente de preferência, né, por favor. Vá conhecer, porque para mim foi essa volta para casa, a hora que eu cheguei, e fora, assim, a conexão também com as medicinas ali da floresta, né, porque a gente, né, falando também do esporte, nós vamos falar bastante depois sobre a ayahuasca, rapé, cambô, essas medicinas mesmo da floresta, mas a convivência ali também, sabe, com as mulheres indígenas, que aliás vou aproveitar aqui, já vou falar um pouquinho aqui, ó, que nós fizemos questão de trazer aqui hoje as cerâmicas, né, as louças aqui das mulheres indígenas. Por que Uhum, nós trouxemos, né, Fê? uhum, Porque esse trabalho aqui, ele é desenvolvido pelas mulheres indígenas da aldeia Cariri-Chocó e algumas, né, Fucaxó. Muito antigamente, antes de tudo que aconteceu com eles também, isso aqui era o sustento da família, né, então as mulheres pegavam isso aqui do barro, e além do sustento, né, eu já vou fazer uma mistura aqui, da família, era também uma conexão espiritual muito forte, porque o barro, né, a terra, o início, né, da vida, a argila branca para tratamento mesmo, né, você passar argila na pele, né, para tratar algumas infecções, algumas coisas, a argila vermelha e a argila amarela que elas usam muito para fazer isso aqui. Então essas aqui a gente tem uma mini, né, mas tem umas coisas gigantes, assim, grande, umas louças grandes, panela de barro, essas jarrinhas, então elas usavam mesmo para casa delas, para vender. Isso aqui sempre foi passado de mãe para filha, uhum. né, isso era passado para as mulheres, elas iam ali fazendo esse trabalho manual, que é totalmente manual, juntas ali, e enquanto cuidavam das crianças, então davam uma um montinho, assim, de barro na mão da criança, para a criança ficar ali brincando, né, de forma lúdica, né, mas já ali envolvida naquela cultura, naquela raiz ali do que já vinha já se desenvolvendo, e junto ali a mãe podia ficar com aquelas crianças ali, cuidando, né, daquelas crianças, fazendo o sustento da família, cuidando da casa, tudo ao mesmo tempo, como essas grandes mulheres, essas guerreiras são, né, fica aqui o nosso arro, a nossa honra, para todas as mulheres da aldeia Fucaxó, Cariri-Chocó, entendeu? E aí a gente trouxe hoje aqui para trazer mesmo essa energia ancestral. Hoje em dia, já não tem mais a mesma demanda como antigamente, mas ainda existe, ainda tem, elas ainda fazem. Algumas poucas mulheres ainda usam como sustento para venda e tal, e outras fazem parte de projetos mesmo, assim, para manter essa cultura viva, para ir levando de mãe para filha, elas vão cantando, né, os rojões, entendeu? Enquanto vão fazendo. Depois tem a queima desse barro, que aí os homens fazem aquela grande fogueira, e Uhum. aí, tipo, o que é colocado lá, o que não estoura é que serve, e fazem o toré, que é legal você falar, a gente fala já entrando para falar do toré, falar da maraca e falando de tudo isso daqui, e o quanto trazem isso, e o quanto os povos indígenas vêm ensinando para nós, né, essa importância da gente manter vivo essa ritualística, manter viva essa cultura ancestral.
que vem da nossa terra, porque se tem uma ancestralidade aqui que a gente precisa falar é a nossa mãe É, terra, né? A terra que já estava aqui antes de tudo, né? Essa grande mãe, né? Que nos nutre, que nos dá a que nos deu a oportunidade de vida, né? viver, É. né? Nos deu a vida, né? Os rios, né? E aí falar disso, né? Como os indígenas têm isso como E a, espiritual, e né? a gente se desconecta muito. E isso para mim é o que é mais importante, foi muito importante quando eu fui pela primeira vez, né? O quanto às vezes a gente acaba se desconectando dessa espiritualidade, dessa força, dessa conexão com a essência, com a origem, com a natureza, com a grande mãe terra, né? Pachamama, enfim. E o quanto também eles vivem diariamente, né? Isso, Ininterruptamente, né? A espiritualidade. total. Isso me chamou muito a atenção. A primeira vez que eu fui, eu me emocionei muito, que eu falava, nossa, eu estou vendo os mitos vivos, os ritos, né? Eu sou um apaixonado por isso, gosto de ler MLCLA, de antropologia e tudo mais, então foi muito emocionante. Porque às vezes você vive uma vida desconectado, sem fazer um ritual, sem olhar direito ao fogo, sabe? É uma fogueira, né? E nós não, nós somos a natureza, nós somos parte integrante, né? Essa separação, essa dissociação do ser humano, né? Da nossa humanidade, né? De achar que a gente está acima, né? Enfim, isso para mim foi o mais fundamental. E o quanto também há de possibilidade de desenvolver-se através da espiritualidade, né? Tudo lá é sagrado, tudo lá é ritualístico, né? Então, através da dança, através das orações, você via as coisas vivas, eles vivendo desde criança também. É uma coisa que nós estamos perdendo demais e que precisa ser resgatada, que eles estão, inclusive, como testemunho vivo dessas questões e dessa sabedoria, né, de trazer dali das coisas mais simples, das coisas mais cotidianas, né, o máximo de espiritualidade que existe, Porque existe, né, entendeu? o divino é isso, né. Tipo assim, é muito forte isso, né. O Ailton Krenak, ele traz isso, né, que o futuro é ancestral, ele traz muitos poemas, muitas escritas sobre o rio, como esse ser, né, esse ser divino, esse ser vivo que nos dá a vida, a água, né, e como a gente trata isso de forma tão banalizada, né. E se tem uma salvação, infelizmente, porque a gente vem vivendo, né, essa crise climática, todas essas questões todas, é esse retorno para a nossa mãe terra, para essa conexão com a divindade que está aqui, né, que é a terra, que é a natureza, somos natureza. E somos tanto natureza que é muito interessante, né? Tipo, a gente vive muito na atualidade, na modernidade, tecnologia e tal, tal, tal. Só que o nosso sistema, a nossa fisiologia, ela é tão animal, ela é tão natureza, que é assim, a gente tem lá o nosso sistema luta e fuga, né? Uhum, Desde aquelas cavernas lá atrás, tinha um predador, né? Teu corpo já ia lá, já mandava um monte, liberava um monte de hormônio de estresse pra você ou lutar ou correr, uhum, né? Beleza. Agora quem quer? Agora você tem uma reunião, você tem o chefe. Aí tu tá lá achando que tu já libera um monte de estresse, já libera um monte de hormônio, desregula todo o teu corpo. Aí ansiedade. você tá lá, você tem que entregar um projeto, mas aí você olha lá o seu Instagram, tem um monte de gente fazendo igual, você, meu Deus, meu projeto vai dar certo. Aí você gera um monte de ansiedade, aí você entra em crise de ansiedade. Aí você, por exemplo, a gente saiu totalmente do nosso ciclo circadiano, né? Do sono. Entendeu? Tipo, a gente era tudo combinadinho ali com o sol, Com a né, com a lua, lua. as estações da lua. Que a gente fez? A gente com tanta luz, a gente não dorme direito, a gente vive ansioso. E aí o que que a gente faz? A gente come um monte de produtos processados e vai contaminando o nosso corpo do mesmo jeito que a gente faz com a natureza. Se parar pra pensar, é a mesma relação, parece um espelho às vezes. É muito lei de causa e efeito, não tem separação. É isso que a gente está fazendo, a gente está sofrendo a causa do que a gente vem causando para a natureza mesmo. É a consequência da causa, né? E vivendo, né? Porque até o Jung sempre falou isso, né? Síndrome de pânico, vazio existencial, depressão, estão mostrando desconexões com o inconsciente, com o subconsciente, com a transcendência, com a espiritualidade, né? É, De uma maneira de se dizer. sim. Então, quanto mais a gente perde isso, quanto mais a gente perde essa conexão, essa valorização, mais a gente adoece. E as recomendações, né? Ah, você tem mais qualidade de vida, longevidade, contato com a natureza, E o quanto isso afeta a gente, né? respiração, É, momento de silêncio, pé no chão, gente. né, os aromas, enfim, as canções. Tem um filósofo que ele está falando isso, agora eu não me lembro o nome dele, que a primeira perda do paraíso, né, quando a gente come, né, Adão e Eva comem o fruto proibido e a gente tem a possibilidade do conhecimento, né, de conhecer e tudo mais, há a primeira perda do paraíso e a gente emerge na materialidade.
E hoje nós estamos vivendo a segunda mordida na maçã, porque a gente está muito imerso na virtualidade, Uau. né? No computador, no imediatismo. Então agora a gente está saindo, inclusive, da natureza, da matéria, da realidade física, e indo para virtual, para a virtualidade, né? Para as realidades todas sobrepostas. Então o que a gente tem que começar a primeiro, e vamos ter que voltar a se conectar primeiro com a natureza, e através disso que se conectar com o divino, com o nosso espírito, com a nossa essência, Olha essa ancestralidade na essência mesmo, né, como nossa caminho. mãe natureza, né, e essa mordida na segunda maçã foi babado, hein. É, Essa simbologia da maçãzinha aí foi babado. está se discutindo a respeito disso, mas é interessante, né, você ver como a gente Super. vai É caminhando, bem entendeu? isso, gente, a simbologia, esse menino que gosta de mitologia e É. simbologia. Aliás, aproveitando, a gente trouxe aqui, né, a rosa, a vermelha, aqui, ó, também outro resgate aqui, ó, da nossa ancestralidade, e aqui falando da essência do feminino, do sagrado feminino, aqui, ó, de muitos povos, povos antigos, aí na mitologia, Atlântida, Lemúria, Uhum. né, e das geometrias sagradas, que já estão aí disponíveis para nós desde sempre. Desde a Né, criação do desde a mundo, né? criação, né, exatamente. E olha que coisa linda aqui. Então, spoiler também para um outro episódio, nós vamos falar sobre o feminino, sagrado feminino, mas nós quisemos trazer também essa força aqui da mãe, né, É. aqui para junto de nós, aqui também para o quanto a gente também está voltando para esse ventre também, para essa conexão e com essa força também do masculino, né, também que tabaco sagrado, né, que Vamos, tem bastante coisa que dá pra gente falar. Você das pode ir simbologias, né? falando dessa Não, mas eu acho simbologia aí. legal. Desculpa te interromper, ó, mas eu acho muito legal a gente perceber e começar a perceber essa valorização do feminino, né? Isso. Da vida, como aquela que dá o caminho à vida, a possibilidade de vida é o feminino, né? É a mãe, é a terra, é o cosmos, o universo, através da matéria, né? E isso vem, inclusive, nessa sabedoria ancestral dos povos ancestrais, dos povos xamânicos. Só de curiosidade, a palavra, né, xamanismo, xamã, xamãs, yamans, bruxos e bruxas, quer dizer exatamente a respeito disso, porque se identificou um padrão dos povos que reverenciavam o materno, a força da natureza, o equilíbrio As com comunidades matriarcal, né. isso, o equilíbrio com as fases da lua, o equilíbrio com as estações do ano, o equilíbrio com a terra, o fogo, o vento, o ar, os elementos primordiais, né? A utilização da sabedoria dos animais como animais de poder, trazendo a força e a característica positiva deles para mim, né? Por isso que se reveste da carga, dos atributos dos animais. É por isso que eu me revisto da força da natureza, das plantas, das ervas, das plantas, das ervas, né, da geometria existente na natureza, né, dessa beleza. Então eu trago tudo isso para mim. E isso é igual em todos os povos. E aí sim é que começou a se perceber esse padrão, essa sincronia, e aí todos começaram a ser ditos como os xamãs, como yamans, aqueles que têm essa conexão, os povos que reverenciam de maneiras similares as mesmas coisas. E a origem da palavra vem daí, né? Aqueles que fazem a ponte de conexão com o mundo espiritual, com as dimensões superiores, né? Uhum. E então representam esses homens e mulheres, Que né? legal. Os bruxos e as bruxas, É. aqueles que são pontes, né? Os druidas, né? Todo o comando druídico, celta, povos originários na África, ameríndios, os Sioux, enfim, aqui no Brasil, em todas as regiões, e no leste, todo o europeu, na região oriental, todos, cada um da sua maneira, mas existem esses mesmos atributos e rituais. E você vê que muitos deles, inclusive, utilizam dessas coisas primordiais para se conectar com a espiritualidade, né? Quando você vê a simbologia do tabaco, do cachimbo, né? Que para eles é extremamente sagrado, É. da maraca, dos tambores, são instrumentos da música, para criar vibrações positivadas, para fazer o desdobramento e eu acessar as realidades espirituais, né? Da própria argila, enfim, da força dos animais, tudo me serve. Alquimia, né, A as alquimia, plantas, a alquimia é utilizar a erva viva, né. né? E o quanto isso veio, é a base da medicina. Desde a da antiguidade, antes da Idade Média, já haviam todos os processos. Egito, as antigas civilizações que cultuavam sempre as estrelas, os gregos, assírios, os maores,
Enfim, é por isso que é importante a gente resgatar isso e ter essa completude, né, com uma liberdade, religiosa inclusive, porque eu acho que isso nos prende, isso nos asfixia. E uma vez que eu entendo a completude da humanidade, eu me abro para essa realidade. Existem mil e uma maneiras e perspectivas de se falar, de se mostrar ou de se viver isso. E de Cada seguir, né, as é, rotas sagradas, rotas ca possíveis, né. cada povo tem a tua cultura, É. né, mas a essência é a mesma. A reverência da vida está em primeiro lugar. Então, para mim, também, quando a gente vai buscar todo esse caminho, a gente está buscando e querendo completar essa essência em mim, que precisa ser preenchida, senão há uma lacuna É. muito grande em mim. Eu sou E uma árvore sem raiz. e essa exatamente, essa lacuna a gente vai buscar preencher com vícios, Sim, principalmente, né. Isso é importante, assim, essa autoobservação. Como que tá esse teu mecanismo de compensação? Porque o nosso corpo, né, a nossa vida, ela vai sempre buscar uma regulação, né. Se eu tô uma pessoa muito estressada, tá acontecendo um monte de coisa na minha vida, o corpo vai buscar se regular, entendeu. Então, por exemplo, se você não tem essas raízes, se você não tem essas rotas, o que buscar, por exemplo, aonde buscar dessa fonte, aonde você vai beber, onde você vai aonde você se vai aliviar. se aliviar, se ancorar, você vai buscar se regular nos vícios, provavelmente nos vícios como a gente estava falando, né, álcool, drogas, compra, sexo, televisão. Hoje em dia a gente tem aqui na palma da mão, né, também, tipo, às vezes fica horas e horas navegando, vendo coisas fúteis, porque isso libera rapidamente dopamina, então Uhum. te dá uma enganadinha ali de que tá tudo bem, mas a falta também, no jeito que você sobe um pouquinho, desce rápido e Os vai para um prazeres buraco. momentâneos, né? Exato, e isso vai te levando para adoecer. Você vai adoecendo, não tem você percebe, assim, a falta até de vitalidade, de brilho na pessoa, essa aura começa a definhar e aí você vai perdendo realmente, assim, essa vitalidade, né. Essa coi a vida vai definhando mesmo, você vai perdendo isso, entendeu. E aí, essa autoobservação, você falou: "Opa, espera, tem alguma coisa aqui, tá faltando alguma coisa aqui", né. A partir dessa falta, a partir desse lugar, começar essa pesquisa de si, e aí começa a encontrar. E aí nós temos aqui o nosso canal, né, que é essa nossa proposta, entendeu? Divulga, compartilha, assiste, né, começa a buscar, a gente tem nossos contatos e muitas possibilidades, Que foi né, exatamente, várias e várias possibilidades, né. perdão, te Imagina, tá que junto, foi amor. exatamente o nosso caminho, né? É, A gente exato. buscar de mil e uma maneiras e É, possibilidades, é, essas maneiras e formas de equilíbrio, de ter essa sustentação e de exatamente. buscar essas curas que são importantes para nós e aquilo que mais nos tocava. É, porque no meu caso, assim, eu sou uma consumidora de podcast. Sempre que eu posso, assim, se eu tô no intervalo do trabalho, eu coloco pra ouvir, entendeu? Tipo, se dá pra assistir, eu assisto, mas eu vou ouvindo. Eu acho que isso foi uma conversa, né, que nós tivemos, assim: "Pô, e você quer isso, você tem essa vontade?", de uma maneira também da gente falar sobre isso, né, da gente comentar: "Olha, como que nós fizemos", né. Então, ancestralidade, nós 2 nos conectamos, ainda sem nos conhecermos, né, com os nossos povos originários. Os povos originários do Brasil, porque é isso que a gente conversou, né, a gente tá falando aqui da nossa ancestralidade, e a nossa ancestralidade como nação também. Somente um povo, uma nação como a nossa, né, como a nossa história. E a história e 2 histórias, a história que nos foi contada e a história que eles estão contando agora. Estão tendo a oportunidade de falar, a gente está tendo a oportunidade de conhecer, entendeu, que é diferente. Às vezes, muita daquela que estava no livro da escola, por exemplo, que foi que eu tive contato, Uhum. entendeu. Hoje estou tendo a oportunidade de ouvir isso da origem, né, e aí se a gente olhar, a gente tem aqui no nosso país uma mistura mesmo, né, de povos, de pessoas povos que vieram de outros países, para realmente fazer a vida aqui, entendeu, e que ficam buscando manter essa cultura viva, né, os japoneses, holandeses, mesmo portugueses, italianos, eles ficam mantendo, né, você vai tem os núcleos, né, aqui em São Paulo a gente vê muito isso, né, o pessoal porque é uma necessidade de manter vivo isso, essa conexão com a sua cultura, com a sua ancestralidade. Então, o nosso país é essa mistura mesmo, né? Os africanos, a forma como vieram para cá, não vieram para cá porque eles quiseram, muito pelo contrário, eles foram arrancados, entendeu? E muitas vezes proibidos de poder, assim como os indígenas também, né? De poder fazer as suas festas, de fazer os seus rituais. E até falando disso, ainda falando dos povos originários, por exemplo, essa questão de não poder, na época, né, ser proibido, quando foi invadido aqui, ser proibido de fazer os rituais, os indígenas, por conhecerem muito a floresta, muitos lugares, começaram a ir para dentro da mata e fazer os seus rituais escondidos, seus rituais secretos, que é a Ouricuri.
né, Aham. que a gente conhece hoje, que é dos povos que a gente, né, o Fukaxó, Xerixocó, que chama, quer dizer segredo, eu acho, né, o secreto, tenho quase certeza. E esse ritual, que somente eles fazem parte, só eles sabem o que acontece ali, eles mantêm desde aquela época. Olha isso, a gente tá falando de 500 e poucos anos atrás, né? Eles conseguem manter. E esses rituais é o que dá força, é o que dá sustentação para eles irem para a luta, para eles irem para a conquista, para eles irem para a vida, para não deixar morrer, né, essa vida que pulsa, né, e nesses rituais também são feitos muito desses igual você nesses colares aqui, né, quando você vê um artesanato indígena e tem esse entendimento de que é algo muito profundo, é algo muito especial, não é só um adorno, não é só para enfeitar, não, não, gente. Cada desenho desse aqui, cada geometria desse aqui é feita em conexão com o divino. As pinturas, tudo isso aqui é um colar de proteção. Né, muito importante esse que você está usando, que eu estou Sim. usando também, né. Existe uma simbologia sempre, por trás de tudo isso, né, existe um propósito maior. Eu acho que, acompanhando o que você estava falando, né, buscar essa ancestralidade, eh, é justamente trazer para mim essa completude do ser humano, entendeu? Porque senão vai ficar essa lacuna de exclusão, Uhum. de rejeição, de preconceito. Isso está me mostrando essa carga. Se eu rejeito, se eu não me conecto, se eu tenho preconceito, se eu ataco, né? E isso precisa ser desenvolvido. Isso é fundamental para mim, até para eu fazer a minha, até como meu povo, minha raiz, porque eu preciso fazer a completude da minha raiz. Senão eu sou coxo, eu tenho uma perna só, eu tô, sabe, eu não tô completo. Então, para mim é muito importante a gente, é por isso também que a gente quis fazer essa defesa, para mostrar isso, o quanto há de se desenvolver essa liberdade, buscar essa sabedoria. E, né, a gente estava falando, ah, romper esses limites de marginalização, Importantíssimo. né? E trazer para nós também essa sabedoria que sempre esteve aí, que sempre esteve manifesta, Prova disso as origens das religiões afrodescendentes, né. que tinham Sofreram muito simbolicamente também, né, preconceito. muito. Ainda sofrem, infelizmente, né. E que tem simbolicamente, toda essa representatividade arquetípica, mitológica, que está falando sobre mim, sobre o ser humano. Não é uma história qualquer. Assim como na mitologia grega, na mitologia hindu, na mitologia indígena, sobre a trindade, sobre o feminino, sobre o ser humano, sobre os meus traumas, os meus bloqueios, meus impulsos, os meus arquétipos, né, as minhas reatividades. As histórias servem, para falar sobre mim. Entendeu? Estão me mostrando o que é o ser humano. Eu acho que isso é o mais importante. E defender essa sacralização da vida e dessa transcendência que habita em mim, do meu espírito, a minha capacidade de se conectar com outras, realidades. E a importância de respeitar a rota do outro, né. Porque é isso, imagina se todo esse entendimento que te conecta, o que conversa com você, com o teu DNA, com a tua alma, né, falando do feminino, por exemplo, a gente tem a deusa Ísis, né, a deusa dos 10.000 nomes. Entendeu? Então, tipo assim, são infinitas possibilidades de conexão, de nomes, de rotas, de possibilidades, entendeu? E a importância da gente, respeitar, né, mesmo principalmente, acredito eu, o desconhecido, né, porque se eu não tenho esse conhecimento, é natural que eu tenha medo, é natural a gente percebe muito isso com a galera quando vem consagrar ayahuasca, é totalmente natural, isso acontece, mas é diferente quando você entra com o seu preconceito, quando você entra com a ignorância de forma agressiva, de forma violenta, então é importante a gente respeitar isso, a gente ter essa já começar essa expansão a partir desse ponto, né. E agora já caminhando para o final, né, meu amigo, você tinha uma história, não tinha? Do sol, É, falando, acho que é isso, conta, né, se conta. tiver alguma coisa aí também a mais, mas, que para mim, tem uma simbologia muito grande aí, né, o Mircea Eliade, posso estar errando a pronúncia do nome dele, mas ele conta uma história que eu acho muito linda, que é justamente o momento que ele está numa aldeia, né, de um povo originário, e ele vai ali testemunhar um eclipse solar. E ele fica muito emocionado, ele conta isso, que ele fica super feliz, e fala, nossa, eu vou ver como que é, como eles vão reagir, como que é um eclipse solar aqui, e como que eles vão reagir. E ele resolve ficar bastante quieto como observador, né, para ver como que seria.
E ele conta que no momento que começa o eclipse, que o sol começa e a sombra começa a tomar conta do sol, todos na aldeia se desesperam de medo, com medo da sombra a dominar, enfim, e eles começam com muito medo a quebrar tudo, mexer nos instrumentos, espantar a sombra, gritaria, tumulto total, e luta contra a sombra. E ele se assusta, fica quieto, fala: melhor eu não fazer nada, porque senão ainda vão me atacar aqui. E para eles foi muito marcante. E no dia seguinte ele vai conversar com os dirigentes, né, com os responsáveis, os líderes daquela aldeia e pergunta o que que aconteceu. E os líderes falam para ele: nós estávamos combatendo a escuridão, né? A sombra começou a tomar conta do sol, da luz, e nós estávamos lutando para afastá-la, para que a sombra não vencesse a luz e a escuridão tomasse frente de tudo. E aí ele começa: olha, não se preocupem, né? Isso é um movimento astrológico, não vai acontecer, o Sol vai continuar sempre lá e tá tudo bem. Ele dá uma explicação do que acontece astrologicamente e todos começam a dar muita risada dele. E ele fala: opa, acho que eu perdi alguma coisa aqui. Acho que eu tô pagando mico. Hã. E a resposta que eles dão para ele é simples. Eles avisam e falam: vocês e a sabedoria de vocês. Eu sei que aquele sol já venceu e que nada vai acontecer com ele, mas a natureza, o sol, é um exemplo para mim. Esse sol aqui que eu sou ainda tem muita sombra que precisa ser expulsa, que precisa ser combatida. Aquele sol é uma referência para mim. A natureza, a vida, é uma guia, ela me guia, ela me orienta, para que eu possa também um dia brilhar como aquele sol. Essa é a sabedoria que se busca, entendeu? E eu acho que é o que a gente, de alguma maneira, essa poesia é o que a gente quer conectar e conquistar. Ai, que incrível. Precisa falar mais nada, só realmente pedir para vocês, curtirem, né, e seguir o nosso canal. Eu acho que é isso. É Gratidão isso. mais uma vez por estarmos juntos. Vamos junto, vamos pra aldeia. E bora pra aldeia. Coloca no comentário aí dúvidas, sugestões de Sugestões. episódios, que vocês acharam. Nós vamos deixar também nos comentários, tem um link falando sobre as ulceiras. Vamos deixar link sobre o Instagram também da aldeia, da expedição. Sim. E acho que é isso. É isso. É isso.